Católica Romana, e o pastor Roberto Cruvinel, que é também um representante da Assembleia e também um debatedor nosso, assim como o padre Cleodon, que estão sempre aqui conosco, né? Pastor Roberto, você estava acompanhando, queria te ouvir. Não estou ouvindo, pastor Roberto. Não estou ouvindo. Padre Cleodon. Espera aí. O som está bem ruim. Abriu. Legal, foi. Aqui, eu fechei, Evê Sobral, porque eu estou participando do programa 1 hora ligado, então eu fechei o microfone. Muito boa noite, Evê Sobral, os participantes, telespectadores, que o Senhor abençoe a todos vocês. Eu tinha muito o que falar na pauta anterior, eu ia fazer o contraponto, mas então deixa para uma outra hora, né? Pena que o nosso coronel não pôde falar na defesa da Polícia Militar. Não, mas nós vamos voltar ao assunto do G. Legal. A gente vai voltar ao assunto do G, vamos voltar. Mas vamos agora seguir aqui. Agora, eu estava ouvindo a reverenda, em que pese meu respeito à liberdade de expressão religiosa de todas as pessoas, em que pese meu respeito, eu tenho aqui amizade, Padre Cleodon, meu amigo, Pai Kleber, meu amigo, já há um bom tempo, outros sacerdotes de religiões, confissões diferentes. Eu sou um crente pentecostal clássico, profundamente bíblico. Fui eu que entreguei na mão de Lana Holder, num programa de televisão, a tese contra a teologia inclusiva. Fui eu que analisei todos os textos em hebraico e grego do Antigo Testamento com relação à teologia inclusiva. E disse a Lana Holder no ar, numa emissora de televisão, aliás, no seu programa, se ela me convencesse de forma contrária, eu defenderia o direito dela. A minha questão não é se a pessoa é homossexual ou não, se ela preparada, tem uma preparação acadêmica interessante ou não. Eu tenho, inclusive, posicionamento um pouco diferente das exacerbações que nós vemos no meio cristão, não é? Eu tenho uma defesa do direito civil, tenho defesas sociais interessantes. Porém, teologicamente, Evê Sobral, eu tenho dificuldade Dificuldade não, eu tenho impossibilidade teológica de entender a possibilidade da existência de um cristianismo que admita o que eu acredito ser pecado. A reverenda falou uma coisa que nós temos discutido nos últimos dias, não é? Que é a ausência de gênero afrontando a gramática da língua portuguesa. A língua portuguesa não tem a exceção de X. A língua portuguesa diz amigo, amiga, não amigues. A língua portuguesa não diz isso. Não é próprio do nosso idioma. Em que pese, reverenda Ana Esther, com todo o meu respeito, em que pese eu não abraçar a defesa de que homossexuais não sejam amorosos, não amem a Deus, não é essa a questão. A minha questão é simplesmente doutrinária, da minha área de formação teológica, estudei sobre isso e sou peremptoriamente contrário à possibilidade de um cristianismo que não ensine que você deva deixar o que é pecado. E aqui eu estou especificamente, tá? E aqui não é pessoal, porque a Constituição do Brasil me dá o direito da liberdade de expressão. Eu entendo, baseado no texto de 1 Coríntios 6:9, não é? Em que pese, está aí o padre Cleodon, que é professor de grego e hebraico também, algumas interpretações do grego clássico, dizendo que a palavra que é traduzida por Malacói, da tradução de Malacói, arsenokoitai, seria suave, leve. O grego aqui é helenístico, né? Fala de passivo e ativo, e a Bíblia condena isso. Se não condenasse, no meu modo de ver, eu não teria nenhuma dificuldade. Eu tenho dificuldade de tentar moldar a Bíblia à minha visão social, quando eu entendo que eu devo me moldar à Bíblia. Não a Bíblia ser moldada à sociedade, mas a sociedade ser moldada à Bíblia. Sim. Minhas considerações iniciais, meus amigos, boa noite. Boa noite. Reverenda Ana, peraí que eu vou ouvir agora o padre Cleodon e depois a palavra, é claro, é sua. Padre Cleodon.
Boa noite, EV. Boa noite, pastor. Boa noite, pai Kleber. Boa noite, Jé. Oh, boa noite. Boa noite. E boa noite, reverenda. Que alegria poder conhecê-la, pelo menos virtualmente, né? Já conversamos um pouquinho durante o dia, mas é um prazer muito grande estar com você. EV, eu vejo assim, tá? Eu não sei nem por onde eu começo. Eu só acredito que Deus, ele tem um coração tão grande, mas um coração tão grande, que ele ama os pecadores. E se os gays são pecadores, eles estão dentro do coração de Deus. A Igreja Católica está tentando se abrir para a questão dos homossexuais. Mas os católicos são muito imaturos, né? Eles não conseguem acompanhar muito a progressividade dos acontecimentos dentro da própria igreja. Existem aqueles que são muito tradicionais, muito ortodoxos, e eles não estão abertos e não querem estar abertos a novidades. O fato de nós abrirmos a igreja para o gay não significa que vai ter casamento de homem com homem, de mulher com mulher, que o homem vai poder entrar dentro da igreja de mão dada, que eles vão poder dar beijaços dentro da igreja. Não é nada disso, nem os héteros fazem isso. Eu não acredito que os homossexuais não vão querer passar a linha vermelha, se nem os heterossexuais fazem isso. Eu acho que é uma questão tudo de entendimento. Com relação à Bíblia, olha, se você pegar a Bíblia naquilo que está escrito de uma maneira fundamentalista, ninguém vai entrar no céu. Ninguém entra no céu. Nem padre, nem freira, nem gay, nem pastor, nem ninguém, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que separa da esposa, está no inferno. Separou da esposa, separou do marido, está no inferno. Se traiu o marido, se traiu a esposa, está no inferno. Se bebeu café, está no inferno. Escovou dente, está no inferno. Por quê? Porque é vício. É vício. É vício. Quem tem Padre, vício, está exagerando. Não. Se for pegar o fundamentalismo, gente, qual é a diferença de fumar um baseado e de escovar o dente? Qual é a diferença? É que o baseado não deixa muito louco, escovar o dente não deixa, não. Não, a questão Eu escovo o dente, eu escovo os meus dentes e não depende da pasta de dente, Kleber. Não, Depende da pasta. Depende. Você entendeu? Como comer carne. Para muita gente é um vício comer carne. Sim. Para outras pessoas é um vício pintar cabelo, fazer tatuagem. Então, se for para pensar de uma maneira lascada, olha, o céu é para os anjos. O céu é para os anjos. Só que a minha Bíblia diz o seguinte: eu vim para os pecadores. Eu não vim para os santos. Eu não vim para os justos. Então, eu acredito assim que o coração de Deus é muito, mas é muito misericordioso. Entendeu? Sim. A ponto de amar os homossexuais, os gays. Eu não concordo com a devassidão. Devassidão em todos os âmbitos. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pode ser homem e mulher, pode ser casal com casal. Devassidão, eu acho que aí você fere o coração de Deus. Mas eu vou dizer com toda a sinceridade do meu coração, eu acredito muito que a reverenda Ana ame de verdade a esposa dela. Eu acredito, não conheço. Mas se ela se casou, eu acredito que ela ame de verdade, como o pastor Cruvinel ama a esposa dele. Agora, dentro do amor verdadeiro, será que Deus vai condenar? Eu não creio. Eu não acredito que Deus condene o amor verdadeiro. Eu não acredito. Sinceramente, olha, eu posso ser condenado
pelo pastor Cruvinel para ir para os quintos dos infernos. Mas eu não acredito, gente. Eu não acredito que Deus... meu amigo. Eu não acredito. Ô, padre, primeiro eu não acredito que tem um elevador daqui para o inferno para contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar. Mas isso daí isso é um xiste com você. Só uma colocação, perdoa, reverenda Ana, perdoa, só para eu fazer uma colocação, se a senhora me permite, fazer uma colocação. Eu quero, com muito carinho, dizer isso a vocês. É o que eu acredito. Nossa, tá dando um som esquisito aqui. Um eco. Não é no meu, não. Alguém entrou com som aí. Acho que é o pastor Estevão. Algum som alto aí. Pronto. Tem alguém com som ele mesmo. Saiu. Deixa eu compartilhar, para não dar... Quem me conhece nesses anos todos de debate com o EV Sobral sabe a minha posição. Veja, Deus é amor. A Bíblia diz, Hotheos regapsen cosmon, Deus amou o mundo. Pastor Roberto, pastor, só um minuto. Eu vou propor, inclusive, a reverenda Ana, porque nós vamos continuar por uma parte da rede apenas, né? E na internet, como sempre acontece com o programa. E eu vou propor que a gente faça uma continuidade desse programa também na TV, na próxima semana ou na outra, que a gente faça porque... O pessoal da rede de televisão, a gente tem às vezes algumas pessoas que falam, mas eu não vou seguir na internet, porque eu não estou conseguindo, mas assim, de qualquer jeito a gente segue pelo canal do YouTube EV Sobral TV, vai acontecer essa transição normal, e eu vou ainda hoje falar sobre a Rede Brasil e sobre a rede que somou a partir de hoje. Hoje, doutora, reverenda, eu já estou misturando as bolas, mas é doutora também, né? Porque eu li que você é doutora. Então hoje, a gente está iniciando nesse programa uma transmissão maior ainda da rede, entendeu? Em comum com uma outra rede que a gente está acoplando, mas daqui a pouco eu vou explicar sobre isso para os telespectadores, tá certo? E a gente segue no canal do YouTube EV Sobral TV. Pastor Roberto, continue, a palavra é sua e a gente vai fazendo essa transição. E eu pedindo licença à reverenda Ana, que é muito educada, já vi que é uma pessoa muito educada. A minha questão não é com o amor de Deus. O texto diz, Hotheos regapsen cosmon, Deus amou o mundo, está incluído todos os seres humanos, de todas as raças, de qualquer credo, Deus amou o mundo. A minha questão, Padre Cleodon, porque eu sou profundamente bíblico, que me chamem de fundamentalista, que me chamem de retrógrado, não foi o rótulo que salvou a minha vida quando eu era um drogado, foi a mensagem do Evangelho de Jesus que transformou a minha vida. Eu tenho amigos que são homossexuais. Se minha filha fosse homossexual, ela teria o teto do pai, que é pastor. Nunca rejeitaria. Agora, o que eu digo é o que o texto sagrado diz. A Bíblia fala sobre a possibilidade de um divórcio. A Bíblia nunca disse que os viciados não entraram no reino dos céus. Isso não existe na Bíblia. Em nenhum texto bíblico está escrito isso. A Bíblia demonstra o quê? Que efeminados, no Novo Testamento, não entrarão no reino dos céus. É um desejo meu? É lógico que não, porque eu tenho pessoas preciosas, próximas a mim, que fazem a confissão que a reverenda Ana Esther, e eu estou dizendo reverendo porque respeito, não fui eu que lhe dei o título e não sou eu que vou desrespeitar. Isso que é a questão. O fato de eu não concordar não quer dizer que eu não respeite. O amor de Deus inclui transformação de vida, no meu entendimento. E respeito ao Padre Cleodon. A Igreja Católica hoje tem vivido um drama grande, porque existe uma ala muito conservadora e uma ala progressista. No programa do EV Sobral, certa feita, eu disse, um católico disse assim, que é contra 2 homens ou 2 mulheres adotarem uma criança porque a criança vai ser homossexual. Mentira! Porque todo homossexual é filho de hétero. Então, isso não é verdade. Eu sou contra por conta de um princípio doutrinário. Só isso. Reverenda Ana, um forte abraço meu aqui, viu? Sim, mas o nível do programa sempre foi esse, porque vocês são bons debatedores e a discordância faz parte de um debate, é óbvio. E a reverenda Ana, ela tem no seu currículo uma formação invejável, né? Então, fala um pouquinho da sua formação, por favor, reverenda. Então, agradecer ao Padre Cleodon, prazer realmente conhecê-lo, pastor, sua bênção,
Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Estou vendo o pastor Estevão se ajuntando a nós também. Ele vai falar logo mais, mas só para esclarecer, se eu tenho um currículo forte como esse, é porque a academia se tornou o meu único espaço para que eu pudesse experimentar a graça de Deus. Porque a igreja não tinha espaço para mim. Então, eu tive que passar por uma transformação espiritual, diferente, talvez, no sentido que o pastor Roberto tem mencionado, mas eu tive que passar por essa transformação porque eu fui retirada da igreja por causa da minha sexualidade. E por isso fiquei sem igreja. E como desigrejada, podia ter escolhido vários caminhos, mas por uma convocação, um chamamento de Deus, eu acabei indo para a academia porque achei que eu poderia encontrar ali alguma chave, alguma saída que eu pudesse reconciliar a minha vida, a minha sexualidade com Deus. Porque eu gosto muito de um teólogo, meu Deus, me perdi ele aqui, mas talvez o Padre Cleodon se lembre, da teologia da libertação. E Leonardo ele diz Boff? Escreve muito para o CEBI, escreve para o CEBI, Carlos Mercers. E ele diz o seguinte: Deus escreveu 2 livros, a vida e a Bíblia. E a vida é maior do que a Bíblia. Então, quando eu pensei e vi para esse programa, eu pensei várias vezes. Eu falei, eu não vou, porque eu não tenho saúde para entrar nesse tipo de debate mais. Porque lançam... Eu não estou nem abrindo os comentários aqui, porque começa a lançar os versículos na gente como se a gente não conhecesse a Bíblia, como se a gente tivesse lido a Bíblia várias vezes. Meu Deus, sou evangélica. Mas eu percebi que era possível eu ler a minha vida. E houve, então, uma transformação para mim no meu relacionamento com Deus. Eu posso defender cada um dos versículos que são lançados contra mim. E posso usar o que o senhor usou agora, o Coríntios, porque fala dos afeminados. Eu não sou afeminada, eu sou caminhoneira masculinizada. Então, para mim, não tem problema nenhum. Tô salva. Eu queria levar a conversa para outro... A minha perspectiva é uma outra perspectiva. Eu não preciso perguntar para o texto bíblico o que ele diz sobre a minha sexualidade. Para mim, a pergunta é inversa. O que a minha vida, o que a minha sexualidade diz sobre o texto bíblico? E aí o texto ganha outra dimensão. E Deus ganha outra dimensão, outro sabor, outro tamanho. Então, você está falando, então você acaba que nem é evangélica. Eu não sou bibliocêntrica, mas eu sou evangélica porque eu mantenho a minha fé em Jesus Cristo. Pastor Estevão, vamos ver se agora funciona. Tudo bem, pastor? Eu acho que a internet dele ainda não está legal. Boa noite. O som, não estamos nos ouvindo. Está travando, EV, está travando. Está travando. O Alex. Boa noite. O Alex deve avisar ele. Boa noite, pastor. Boa noite. O nome da sua igreja, inclusive, é Nova Vida, não é isso? Dando o som para mim. Tá bem ruim mesmo, Alex Angel, que é o nosso coordenador aqui da live. Ele tem que entrar outra vez, ou a gente vai fazer essa continuidade do programa que eu preciso fazer, porque a gente tinha essa matéria que Igreja era de um assunto... Inclusiva Nova Vida, nós somos os pioneiros no Evangelho Way. Como é o Evangelho Way? Agora eu fiquei curioso, pelo amor de Deus. Agora travou de ter. Caiu. Pelo amor de Deus, funcionário. Caiu. Ele congelou. Agora, eu não posso ouvir isso só semana que vem, esperar até a semana que vem para eu saber. E eu que malho, que vou à academia, eu já imaginei o Whey Protein, né? Então, já veio o Whey Protein na minha cabeça. Aqui em São Luís, já trabalhando há 13 anos, mas o alcance ainda é muito pequeno. Nós temos atualmente 3 igrejas aqui, e todas têm uma quantidade de membros muito
muito reduzidos. E a igreja tem em outros lugares também? Porque eu sei que a sua foi a primeira no Brasil, não é isso? Mas está difícil essa conexão, Alex. A gente está alongando de uma forma, às vezes, desnecessária, se não vamos conseguir estar falando com ele. Nós temos que ir para o estúdio, Evê. A gente tem que ir para o estúdio. Sim, a questão... sim, porque aí o Zoom só com a reverenda... O Zoom com a reverenda estaria funcionando melhor, né? Porque quando a gente faz no estúdio e com o Zoom, reverendo, acontece menos problema, porque aí fica canalizado em ti, por exemplo, né? Ela tem que vir ao Brasil, que quando acaba a gente se abraça. Aí tem... Verdade. Aí com o país que a gente vive atualmente, que a gente não tem vacina, que o negócio tá feio de cara, tá bem difícil. Mas a gente vai entrar nesse assunto político agora, não. Ó, eu tô amando, lendo a mente da reverenda Ana, né? Tô lendo a mente, a questão acadêmica isso, eu tô lendo a mente. E eu tô vendo o ponto de vista teológico dela diferente do meu. O meu parte da Bíblia para a vida, não é? E ela está aplicando a vida na Bíblia. É uma tendência, Evê. É uma tendência. A minha obrigação é respeitar, como a obrigação dela é me respeitar. A Igreja Católica hoje, o padre Clodon tem aí muita liberdade para falar. Pai Kleber, na religião dele, não é tanto assim, mas entre os cristãos, nós temos hoje dilemas sobre divórcio, aborto e um monte de coisa sendo discutido. Concordo. Nessa questão, a abordagem teológica da reverenda Ana é muito diferente da que eu tenho. Eu sou clássico, eu sou bibliocêntrico, eu parto da Bíblia para a vida, adequo minha vida, mas respeito. Irmã Ana, respeito você. Eu quero ouvir o Kleber. Pai Kleber, por favor. Olha, eu vou meio de encontro com o nosso maravilhoso, fantástico Padre Cleodon. Eu acho que o amor de Deus ele é para todos, né? Ele serve para todos. Eu falo também pelo nosso lado do Candomblé, e a gente tem uma aceitação muito tranquila com relação ao público gay, sempre teve, nunca tivemos conflitos. Todo mundo entra, todo mundo é bem aceito, todo mundo se inicia, todo mundo tem seu culto, não tem essa questão de não pode, porque é gay, porque é hétero, porque é aquilo. Então a gente é mais tranquilo, a gente é muito mais adaptado a essa questão, porque a natureza mesmo, a gente é de uma religião que segue todos os dogmas da natureza. A partir do momento que a gente segue todos os dogmas da natureza, você pode ver que a natureza ela é livre, né? Você vê que os animais se acasalam livremente, as espécies se acasalam livremente, não tem restrição, não tem dogmas, não tem doutrinas, a natureza vai lá e executa. E é isso que a gente tem como raciocínio, respeitando, logicamente, meu amigo Cruvinel, de muitos anos, e todas as outras doutrinas religiosas. Mas eu vou pelo que o Cleodon falou, agregando, o amor de Deus é enorme, é para todos. Né? Para todos, eu acho que... Sim, o pai Kleber, que é do Candomblé, ele só pode dizer isso no Brasil, porque na Nigéria ele não pode falar isso, não. Não, o Candomblé nigeriano, sim, homossexual morre. Viu, Cruvinel? E não é só lá na Nigéria. 73%, olha só a porcentagem. 73% dos países africanos, que inclusive a maioria é muçulmana, ser homossexual é execução sumária. Isso que o Cruvinel falou, ele tem razão. O candomblé nigeriano, a religião africana nigeriana é contra. Interessante. Não, também é contra. Então, aqui no Brasil, a gente teve essa diversificação, até porque a gente é um país de várias misturas, de cores, de credos, de raças, então a gente conseguiu dar esse colorido. E eu acho que, inclusive, pegando o gancho do que o padre Cruvinel falou, se o africano tivesse... Esse programa, como sempre, é uma vitamina. Se a gente não tomar cuidado com fumo de banana, maçã. Verdade. O Kleber já falou, dá um colorido. Ele já fez uma inserçãozinha lá naquela invasão. Por que acontece? Eu acho que a gente tem problemas maiores no mundo, pastor. E eu acho que certas coisas, por exemplo, eu falo pelo meu lado religioso, tá? Inclusive em solo africano, deveriam ser revistos. Porque se a gente for começar a avaliar, muitos dos que saem daqui para fazer iniciações africanas são pessoas gays. Chega lá, eles não recusam o dinheiro do gay.
É verdade. Da lésbica, entendeu? E por que todo esse preconceito? Porque já que você tem preconceito, então você tem que ter preconceito com o dinheiro do gay também. Certo? Então vamos para um lado mais prático. Eu nunca vi preconceituoso ter preconceito com dinheiro. Ele, quando vem o dinheiro, ele muda o preconceito, reverenda. E o que o Cruvinel falou... Fica ali no cantinho. Sim, exatamente isso. O que o pastor Cruvinel falou é muito válido. Mas, na minha concepção, na minha visão, eu acho que o amor é livre. É como o padre Cleodon falou. Não tendo aquela, sabe, aquele exagero, vou colocar essa conotação, aquele exagero, tendo o amor verdadeiro, tendo o carinho verdadeiro, eu acho que tudo é válido. É isso. Eu nunca disse que eu não acredito que não seja verdadeiro amor entre as pessoas. Eu estou dizendo que ainda assim a Bíblia condena. Não, eu entendo. Eu entendo o seu ponto de vista e respeito, pastor. O Kleber é casado, para quem não sabe, né? O Kleber é casado, tem filhos, conheço a família dele toda. Aliás, quando é que você é convidado para jantar lá novamente, comer aquela mesa maravilhosa? Semana que vem está convidado, eu vou te chamar no privado, a gente vai marcar, vai fazer um belo de um jantar aí, inclusive o padre Cleodon, todos aí, menos a nossa reverenda que está lá no USA, né? Tá a gente põe ela no virtual e ela vai ficar lá com a boca cheia d'água lá olhando. Olha aí, reverenda, o que ele quer fazer, olha só isso. Mas todos estão convidados a vir comer aqui, a ter um bate-papo, nossa casa aqui é democrática. O Cleodon, não sei se você conhece a irmã Lia, presidente da Associação Santa Catarina. Ela tem uma história muito interessante, né? Que ela é presidente de uma associação, reverenda, que tem os hospitais, digamos, mais conceituados do país, estão entre os mais conceituados, né? Como Santa Catarina da Avenida Paulista, né? E um belo dia um homem estava morrendo, foi internado lá, mas ele ficou bom, gastaram bastante, ele foi para a UTI, enfim. E aí, na época de dar alta, né? Estava na véspera da alta, a freira se aproximou dele e disse para ele, então, meu senhor, agora nós temos que realizar o pagamento. O senhor ficou aqui, foi para a UTI está caríssima diária, né? Mas a senhora não é freira, uma religiosa? Sim, mas eu também administro o hospital, né? E o senhor ficou aqui. Então, o pastor, ele disse a ela, né? Ele então se dirigiu a ela e falou, mas olha, eu não tenho nada, eu, na verdade, perdi tudo há pouco tempo, foi por isso que eu acabei passando mal do coração e vim para cá, estou falido. Ela, mas o senhor não tem um cartão de crédito? Não. Mas o senhor não tem, assim, um dinheiro, uma reserva, uma poupança? Não. O senhor tem casa? Perdi. E carro? Perdi. Aí a freira perguntou a ele, a freira foi, uma situação bem do Brasil de hoje, né, Padre Cleodon? Aí a freira foi e perguntou a ele o seguinte, falou, olha, mas o senhor deve ter um parente, né? Porque um parente, pelo menos, pode emprestar um dinheiro e resolver essa situação. Aí ele falou, olha, a única parente que eu tenho é minha irmã. Ela, vamos ligar para ela. Eu falei, mas ela é uma freira como a senhora. Fez voto de pobreza. Entendeu? Então, não tem jeito, porque como é que eu vou falar isso para minha irmã? Porque ela é igual a senhora, solteirona. Ela, eu não sou solteirona. Eu sou casada com Deus, com Jesus, ele. Então pede ao meu cunhado. Gente. TV, deixa eu falar. Posso? Fale, padre. Deixa eu expor mais ou menos para as pessoas o mundo bíblico hoje. Tá? Nós temos algumas pessoas que acreditam que Deus ele foi ditando palavra por palavra para uma outra pessoa. E a pessoa sentou, pegou uma caneta e foi escrevendo. Foi escrevendo. Então tem gente que acredita que Deus ditou palavra por palavra para Moisés, palavra por palavra para Davi, palavra por palavra, e que tudo veio lá do céu, caiu lá do céu. Então, a Bíblia não tem nenhum contexto histórico, não tem nenhum contexto de gênero, não tem contexto literário, não tem contexto de nada, porque tudo caiu lá do céu. Só que quando a gente senta com essas pessoas que acreditam ainda que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio,
essas pessoas não conseguem explicar a questão do Deus violento, do Deus que mandou matar, entendeu? De, por exemplo, Ló, que de repente a esposa virou estátua de sal e ele teve que transar com as filhas. E outras passagens por aí. O senhor acredita piamente nessa história ou é um símbolo isso? Não. Isso daí, vamos dizer assim, essa visão está ultrapassada. Para essas pessoas que creem nesta história, elas pegam um versículo da Bíblia, mesmo que seja em hebraico, em grego, e elas começam a dizer que aquilo que está escrito ali é o que vale, é aquilo ali. Agora vamos para a academia, vamos para a faculdade. Eu não estou falando faculdade de padres da Lapa, onde eu estudei, não. Eu estou falando de Frankfurt, na Alemanha. Eu estou falando de Stuttgart, na Alemanha. Eu estou falando da École Biblique, da França. Eu estou falando da Instituto de Pesquisa Bíblica de Jerusalém. Eu estou falando do estudo bíblico, né, do brasileiro, do Pio Brasileiro e outros famosos de Roma. Qual é a tendência hoje? A tendência hoje dos biblistas intelectuais, tanto católicos quanto evangélicos, isso não é o mundo católico, porque tem muitos arqueólogos aí, tem muitos cientistas literários, cientistas bíblicos e tudo mais aí no meio disso tudo. Para você ter ideia, as ideias mais renovadoras, mais inovadoras vieram da Alemanha. Os alemães, que são inclusive protestantes, né? A escola lá, ela é basicamente protestante, é luterana, né? E tudo mais, é o que praticamente predomina no mundo bíblico hoje das academias. O que eles dizem? Muitos cientistas vão dizer o seguinte: existiu um miolo bíblico. Vamos dizer que esse miolo bíblico seria Deuteronômio do capítulo 19 até o 26, que foi encontrado lá no Templo de Salomão. Na verdade, foi nos restos do Templo de Salomão. Quando Esdras e Neemias chegaram para reconstruir o templo, encontraram o livro sagrado lá, que é um pedaço do Deuteronômio. Nós temos pedaços da Bíblia que são originais. Esses pedaços da Bíblia foram recheados por Jeroboão II, pelo rei Ezequias, pelo rei Josias, por Jeú, por muitos escritores do exílio da Babilônia. Do pós-exílio, nós temos aí Daniel, nós temos aí Isaías, inclusive o segundo Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós temos muitos escritores, inclusive, do ano 400 a.C., que é o pós-exílio. O pós-exílio gerou uma teologia monoteísta. Uma teologia que ela pegou como base a reforma de Ezequias e de Josias. A reforma de Ezequias está mais ou menos no ano 720 a.C. De Josias, de Ezequias. De Josias está mais ou menos no ano 650 a.C. Nós estamos aí no meio do exílio da Babilônia. E muitos escritos do ano 400 foram inseridos no Pentateuco. Escritos, por exemplo, que é proibido imagem, que é proibido ter outros deuses. Tudo isso daí são inserções pós-exílicas. Todos aqueles versículos que falam, por exemplo, de violência, que é para matar quem está adorando outro Deus, que é para exterminar criança, para exterminar mulheres grávidas, para exterminar nações. Gente, Deus não é assim. Muitos, vamos dizer assim, muitos pedaços da Bíblia foram escritos por homens. Eu estou aqui com o pai Kleber. Não precisa ser negro para saber o que eu vou dizer.
Se todo professor de história e toda pessoa esclarecida sabe o que eu vou dizer agora. A história do Brasil foi escrita pelos brancos, pelos ricos e pelos poderosos. Os brancos, ricos e poderosos nunca dizem que o Brasil foi construído pelo sangue e pelo suor do negro. Verdade. Assim como os egípcios nunca vão dizer que Ramsés, a cidade de Ramsés no Egito, e outras cidades do Egito foram construídas pelos escravos judeus da época. Por quê? Porque a visão do poderoso, a visão daquele que escreve, por exemplo, o rei Ezequias, ele estava no palácio. Ele pagava sacerdotes, ele pagava escribas para escrever a história do ponto de vista dele. Nós estamos aí no pós-exílio, no ano 400, que é o ano do puro, da lei da pureza. Por quê? Porque o povo está voltando para a Palestina, e para você voltar para a Palestina, a lei era ter um Deus só, não era ter vários deuses, era um Deus só. E para você ter um Deus só, elimine toda e qualquer imagem, elimine, simplesmente destrua e mate quem se ajoelha, quem segue e quem aceita. Deixa eu terminar, pastor. Não, deixa eu terminar, depois você pergunta. Né? Tá bom, depois então no pós-exílio... Eu tenho que deixar a reverenda falar, que é minha convidada também, e pelo amor de Jesus, né? Eu não entendo nada de Bíblia. Disseram que eu não entendo nada de Bíblia, né? Que eu não sou bibliocêntrico, que nem o pastor. Eu estou tentando colocar o ponto de vista acadêmico. Essa lei do puro e do impuro vai criar uma sociedade judaica como se fosse Hitler criando o nazismo. Ou seja, uma nação pura. Os judeus não poderiam se casar com estrangeiros. O judeu tem que seguir a lei do sábado, tem que seguir as 613 leis de Moisés. A cidade pura, o templo puro, não vai aceitar homossexuais. Porque se tiver homossexuais, não tem povo. Então, o judeu casa com a judia, parece coelho. O judeu casa com a judia, tem 10, 15 filhos. É que nem árabe. Porque eles acham que tem que popular o mundo, porque populando o mundo, eles dominam o mundo. E se tem lei homossexual, essa lei é para proteger a sociedade. Pode ver que o que está condenado é homem. A reverenda pode ficar tranquila, ela vai para o céu. O que não vai para o céu são os homens gays, os homens efeminados, os homens, o LGBTQI, homem. O macho que não vai ser salvo. Porque a Bíblia não fala de mulher. A Bíblia só está falando de homem, só condena homem. Por quê? Porque ela foi escrita por homens. Tem aí um patriarcalismo atrás, tem um machismo atrás. Então, quando a gente lê a Bíblia, se você pegar o que está escrito, você vira escravo daquilo que está escrito. Ou você estuda a Bíblia de uma maneira acadêmica e aberta, como todos os acadêmicos estão fazendo, ou então você vai ser fundamentalista. E os fundamentalistas não entram na escola acadêmica. Não entram porque eles não aceitam as ideias científicas. O que eu estou falando são ideias científicas literárias. Isso não nega a Bíblia, isso não nega Deus, isso não nega o céu, isso não nega que Jesus é o único Senhor. A pastora, a reverenda, ela vai para o céu sim, se ela, com a esposa dela, amar Jesus Cristo de todo o coração e confessar com os lábios dela que Jesus Cristo é o Senhor dela e é o Senhor da esposa dela. Eu acredito no céu que aceite as pessoas que amam de verdade. Agora, se a pessoa tiver com a outra por causa de dinheiro, se tiver com a outra por causa de sexo, de atração sexual, tiver com a outra por causa de status, tiver com a outra por causa de devassidão moral, pecado moral, bem, eu não acredito. Eu não acredito que essa pessoa vai entrar no céu.
É isso que desagrada a Deus, é a devassidão. Isso é pecado. Devassidão entre casal, homem com mulher, casal com casal, tudo por sexo, tudo por bebedeira, tudo por droga. Um minuto. Aí vai pro inferno. Me dá só um minuto e meio, gente. Peraí, só um minutinho. Mas, não, sabe por quê, pastor Roberto? Só por ordem, você vai ter toda a palavra. Você sabe que eu te dou a palavra à vontade. Mas eu gostaria de ouvir a reverenda, porque ela é uma convidada, ela se dispôs hoje, é a primeira vez que ela vem no programa, e cada um de vocês falou bastante, e bacana, não demais, mas quero ouvir mais de vocês e quero te ouvir, pastor. Mas eu preciso dar a palavra a ela. Um minuto e meio, só isso. Só quero 1 minuto e meio. Pode marcar no relógio, tá bom? Depois eu falo, reverenda. Não, eu acho assim, eu sou evangélica, então eu sei o que passa na cabeça do evangélico quando escuta o padre Cleodon falar isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. Porque a minha pastora não me incentivava os estudos, enfim. Mas eu acho que é importante nesse debate, porque eu sei que aqui entre a gente não vai, a gente está bem onde a gente está, mas eu sei que talvez tenha alguém assistindo a gente que esteja com muito sofrimento por causa dessa situação. Porque quem está aí escrevendo, vai ver a verdade, a Bíblia não é para atualizar, isso aí está em um outro lugar. Mas eu sei que tem gente que está em sofrimento, que tem famílias que estão sofrendo. Então, a minha obrigação é comunicar as boas novas de outros caminhos. Existem outros caminhos. Assim como o candomblé, para mim, tá? Assim como o candomblé é um caminho, a Umbanda é um caminho, o catolicismo, o cristianismo de forma geral, para mim existe um caminho de reconciliação da sexualidade com o cristianismo. Para a minha vida é Jesus. Eu estudei teologia, passei pelo mestrado e pelo doutorado, porque eu não dou conta de largar Cristo. E eu não vou nem entrar em questões de devassidão, não, porque eu trabalho com uma teologia também, que eu nem vou entrar com ela aqui, que se chama teologia indecente, que a gente trabalha com outras questões, que a gente também vai questionar o que seria devassidão, quais são os limites da decência ou não, o que está por trás de toda essa construção. Mas é claro que você não vai me escapar de eu perguntar, você vai falar isso para um jornalista, mas continue. Enfim, mas o que eu acho que é importante, e eu não posso perder a oportunidade de comunicar isso, é que existe um caminho. E eu não joguei a Bíblia fora, pelo contrário. Passando por esse processo de olhar para a Bíblia com honestidade e tentar compreendê-la, a imagem de Deus e de Jesus o Cristo só se expandiu para mim. A gente sabe que o que a gente chama hoje de fundamentalismo religioso, no meu ponto de vista, ele só pode ser usado dentro do contexto protestante, porque é um conceito que foi fundado aqui nos Estados Unidos a partir de uma publicação no final do século XIX que chamava The Fundamentals, Os Fundamentos, que era justamente uma resposta à teologia liberal produzida na Europa. Alemanha, por exemplo, como o padre Cleodon afirmou. E qual que é a questão? Era dissociar, impedir que a ciência entrasse na construção do sagrado. Mas aí é muito complicado, né? Porque o que a gente vê hoje, talvez, se a gente olhar com um pouquinho de mais rigor, nem seja fundamentalismo religioso, né? Seja um seletismo religioso. Porque eles selecionam os versículos que eles querem ler de maneira fundamentalista. E outros dizem, não, esse deixa aí. Então, a Bíblia não é um texto, eu não preciso defender a Bíblia, no meu ponto de vista, eu não preciso defender a Bíblia, porque a Bíblia ela já é bem complicada em si só. Você chegar diante da Bíblia, tinha que ter uma luz vermelha piscando. Cuidado, porque esse Deus do Primeiro Testamento, ele é muito louco. Se você pega e abre Juízes 19, um estupro, uma violência contra a mulher narrada, não tem nada falando, tá errado, tá lá, tá escrito, Juízes 19. Aí você fala assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui na Bíblia? Tem muita coisa louca se você for pensar na Bíblia. Então, assim, é um livro que você tem que ler pensando que contexto foi escrito, para quem foi escrito, e aí perceber que você pode escrever a sua própria história de salvação com Cristo também.
Então, eu só posso agradecer pela essa introdução bíblica que o padre Cleodon deu para a gente, e estou admirada com o respeito do pastor Roberto Cruvinel dentro dessa conversa, eu sou grata por isso também. Pastor Roberto, por favor. Agora eu vou pedir 2 minutos. Assim, já há muitos anos... Tem todos os minutos que o pastor Roberto... Eu dedico a minha vida, eu terminei meu mestrado na área da análise das religiões mundiais, em 1996, quando também fiz língua grega clássica pela USP. Eu sou o menor dos meus irmãos, lá está escrito Eguemir Roelar Ristoston Adelfomu, o menor, o que vem por último ajudando os outros. Mas assim, meu amigo Padre Cleodon fez algumas citações que eu discordo. Eu não sou fundamentalista, porque a marca fundamentalista se tornou pejorativa no Brasil de uns 20 anos para cá. Se tornou rótulo de inflexibilidade, rótulo de religiosidade exacerbada. E eu não, eu sou honesto com relação à Bíblia. Para mim, no meu entendimento, a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina, e nem toda doutrina é para a igreja. O meu amigo professor, Padre Cleodon, fez citações de crítica textual, maravilha, concordo com tudo isso. Mas ele citou as escolas da Alemanha. Foi a escola da Alemanha que, no século XVII, o luteranismo estava muito longe dos propósitos de Lutero, e Deus levanta Jacob Spener na Cátedra de Frankfurt para ensinar o pietismo, que influenciou os morávios, que influenciou John Wesley, que influenciou a Inglaterra toda, incendiou a Inglaterra. No século XIX, a Alemanha era o berço da teologia liberal, como a reverenda falou. Foi lá que nasceu a miséria da teologia, da desmitologização, que nenhum carismático admite, nenhum, seja ele católico ou pentecostal, nenhum carismático admite a teologia da desmitologização, a teologia da crise, a teologia da morte de Deus, que roubou a fé do povo alemão, e eles colocaram no começo do século XX a fé no austríaco chamado Adolf Hitler. Então eu creio num Deus do poder, no Deus que transforma a vida da pessoa como a minha vida foi transformada. Se não fosse Jesus, estaria morto na cadeia ou no manicômio. Eu não tenho dificuldade, eu nunca disse no programa Dever Sobral que um homossexual era promíscuo só por ser homossexual. Existem héteros extremamente promíscuos. Nunca disse. Tem muitos vídeos que mostram, eu digo o seguinte, no meu entendimento, o texto que eu estou citando, eu até, Padre Cleodon, meu amigo, se aquele pastor Richard tivesse te ouvido hoje, ele ia levantar, te dar um abraço e um ósculo bem forte. Porque o irmão praticamente defendeu a visão do demiurgo do Antigo Testamento. E nós entendemos, para quem é dispensacionalista ou para quem é aliancista, que são fases diferentes da ação de Deus com relação a Israel, com relação à própria igreja. Eu tenho algumas dificuldades com a alta crítica. No meu entender, a alta crítica é deletéria, perniciosa, faz mal. Não vejo conversão pela ministração da alta crítica. Eu vejo conversão quando diz que Jesus ama o pecador, quer transformar a vida dele, e a pessoa entende. Um menino chegou e disse, pastor, eu não gosto de homem, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Eu disse, meu filho, o que você quer fazer com isso? Ele falou, eu sei que é pecado, e eu quero me abster. Como muitos romanos se abstêm de determinadas práticas, muitos evangélicos se abstêm. Ora, a Bíblia diz, quem é de Cristo, tome sua cruz e o siga. Então, eu sou profundamente bíblico. Se querem me rotular de fundamentalista, não tem problema. Embora eu creia que é uma forçação de barra. Eu sou um exegeta. A questão da academia. Eu conheço muitas pessoas que pensam como eu, estão na academia. Há pouco tempo, um pastor batista fez a defesa da homossexualidade, e ele tem o direito constitucional de fazer, e Deus dá esse direito a ele. A sua convenção escreveu, homens que são professores, defensores do criacionismo, cientistas, escreveram um desagravo, uma reprimenda, porque entendem que o cristianismo bíblico, esse cristianismo que no Novo Testamento mostra que a prática homossexual é pecaminosa. Como outra coisa. Irmãos, homossexualismo
não é o pecado por excelência. Nós ficamos muito tempo, eu, Padre Cleodon e mais um monte de gente aí discutindo no programa de TV Sobral a cada 15 dias sobre homossexual. Parece que era a coqueluche, era discussão homossexual. Tentaram sentar no meu colo, me ameaçaram. Teve um aí que entregou para o Padre Cleodon no ar. Ou é mentira? Entregou no ar uma notificação judicial, extrajudicial para ele, porque nós defendemos a Bíblia. O Padre Cleodon está mudando de posição. Tudo bem. Ou ele está abrindo a mente, tudo bem. Ou ele está evoluindo, tudo bem. Se eu sou retrógrado porque eu quero ver transformação de vidas. Eu respeito profundo... Reverendo, só para terminar, eu já passei muito, peço até perdão. Eu respeito profundamente. A senhora é bem-vinda na minha casa. Nós oramos juntos, nós lemos a Bíblia juntos, nós comungamos juntos. Eu entendo, segundo as minhas convicções, porque opinião eu sustento e convicção é aquilo que me sustenta. A minha convicção é profundamente bíblica. Falei muito. Eu só queria fazer uma colocação, que quando aconteceu isso no programa, e quando aconteceu aquela situação, foi por uma pessoa com problemas psiquiátricos, independente da questão da sexualidade. Exatamente. Okay? Então, reverenda, é importante que você saiba que era uma pessoa com problemas, né? E que aí a questão não era pela sexualidade dela. A discussão ali tomou um outro rumo, porque era uma pessoa com sérios problemas, que depois, inclusive, na vida dela, ela passou por grandes problemas, né? E o padre estava bravo, o padre ficou bravo, e uma outra pessoa homossexual, amiga nossa, transformista, nos defendeu. Você lembra disso? Sim, eu sei. Tanto que por isso que eu estou dizendo para a reverenda que esse fato, reverenda, que repercutiu da internet, estava lá também uma grande amiga, que é a Tchaka, né, uma drag queen muito famosa na televisão, e a Tchaka mesmo defendeu aquela situação, né? Porque se tratava de uma pessoa com problemas, não tem a ver com a sexualidade dela, ok? Então vamos deixar isso claro, né? Eu só queria ouvir, antes, reverenda, de passar de novo a palavra para ti, o Kleber, como você está vendo a condução do debate, quando a gente está nessa hora que chega na Bíblia e a gente começa a questionar ela como, encarar como verdade ou não. A Bíblia, eu falo Kleber, que sou de uma religião diferente dos demais aqui. A Bíblia, eu acho que assim, cada um que lê ela, seja o Antigo ou o Novo Testamento, tem uma interpretação. Tem uma interpretação, tem uma visão, tem uma leitura diferente para cada um. Então, por exemplo, o pastor Cruvinel falou de fundamentalismo. Tem quem vai ser fundamentalista, tem quem não vai ser fundamentalista, tem quem vai ser flexível, tem quem não vai ser flexível. Eu acho que, assim, todo mundo tem que defender o seu credo, tem que defender aquilo que acredita, independente de qualquer situação, também entender o lado do outro. Essa é a questão. Só que aí eu já vou pro Padre Cleodon, que é o quê? O mundo mudou. Independente de as leis serem escritas há centenas de anos, o mundo está mudando. Agora a gente tem transgênero, a gente tem outras situações, opções, a cabeça do ser humano já não é mais a mesma, e vai mudar mais ainda. Vai ficar muito mais diferente do que se encontra na atual conjuntura. Eu acho que Deus não vai deixar de amar a sua criação porque ela está se modificando. Se ela está se modificando é porque tem um propósito de evolução. O mundo é uma situação evolutiva. No universo, a única coisa que é eterna, a única situação que é eterna é Deus. Se você for olhar as estrelas, as galáxias, os seres vivos, os homens, independente, tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Somente Deus, onipotente e presente, é eterno em tudo. Só que mesmo ele, para ser onipotente e onipresente, não teria o menor sentido não ter a sua criação, não ter algo para movimentar no universo, porque ele seria um ser solitário, sem ter o que fazer nessa vastidão, nessa variedade chamada vida infinita. Então, na minha concepção, a Bíblia ela é muito interpretativa. As pessoas leem aquilo, tomam aquilo como uma determinada verdade e aplicam aquilo.
E aí a gente vai para um pouquinho dos nossos 3 convidados aqui, que é assim, o cara vai ler um pedacinho, como a reverenda falou, aí ele toma aquilo como uma verdade. Aí o outro deixa de ler esse pedacinho e lê uma outra coisa. Aí ele vai confrontar com aquilo que aquele outro leu. Aí o outro já discorda com o outro já não entende com o outro, e fica uma mistura, fica uma coisa complexa. Sendo que seria muito mais simples o ser humano aceitar a diversidade dele de uma forma muito mais tranquila, muito mais pacífica e muito mais sossegada. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo onde tudo é conflito. Ou seja, eu não leio a Bíblia, por exemplo, o pastor Cruvinel não vai me condenar, mas, de repente, outro pastor me condena porque eu não leio a Bíblia, porque eu sou de uma outra religião. Inclusive, eu quero deixar aqui claro no ar que o pastor Cruvinel foi o cara que me inseriu na mídia, praticamente. Que meio que apresentou para o EV Sobral e para outros veículos de comunicação. Então, se ele é um pastor que acredita numa outra pessoa religiosa, por aí você já vê a diversidade que ele tem, mesmo ele sendo, desculpa, pastor, que eu vou falar, não é, você vai entender o que eu vou falar, mesmo ele sendo uma pessoa que acredita no que ele acredita, ou sendo fundamentalista, ele tem essa visão ampla de diversidade. Opa, peraí. Amigo, é melhor debater com quem é sério, e pensa diferente de mim, mas é sério, do que debater com canastrão, como a gente já viu por aí. Obrigado, pastor, muito obrigado, eu fico muito lisonjeado, porque a gente tem que falar certas verdades. É a mesma coisa a reverenda, que estou admirando o trabalho dela, depois eu vou até chamar ela no privado, que eu quero aprender mais, como aprendo com o padre Cleodon, como aprendo com o pastor Cruvinel há anos. Então eu acho que o que importa, no fim de tudo, é o amor. Porque também não adianta eu estar aqui no Candomblé e não ter amor no que eu não faço, não ter amor no próximo. Não adianta a reverenda estar lá nos Estados Unidos, ela não ter amor em Jesus, não ter amor no que ela faz. Não adianta o pastor Cruvinel estar aqui e não ter amor no que ele faz, ele defende Cristo, mas maltrata as pessoas. A mesma coisa o pastor Cleodon, não, a gente tem que ter amor, sim, em Deus, a gente tem que ter amor em Cristo, eu também creio em Orixá, eu creio em Deus, creio em Cristo também, creio em Orixá, mas o mais importante de tudo é amar o seu próximo. E se a humanidade encurtasse isso, pensasse mais no próximo, a gente não teria tanta discussão, tanto embate e tantas interpretações variadas de um livro sagrado como a Bíblia, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Certo. Reverenda, por favor. Quer dizer, eu estou com um probleminha de horário, eu queria, se possível, que essa fosse a minha última participação, e eu queria... Eu pedi a fala naquela hora, eu fiz o movimento, agora eu estou tentando lembrar para que foi a idade, né? Acontece. Mas como eu vou escrevendo aqui, porque senão eu perco. Boa dica. Seja bem-vinda ao grupo dos menomônicos. Agora, reverenda, eu só te peço mais um tempinho só, porque eu queria te fazer umas perguntas de qualquer forma, nem que a gente conclua isso no próximo, mas eu preciso, porque você me deixou curioso com algumas coisas, tá? Mas, vai ter que ser o próximo, hein? Não, você não vai sair assim, não. Por favor, diga. Que hora que é aí, reverenda? Não, aqui eu estou mais cedo, 10 horas, mas é porque, enfim, 10 horas para mim já é tarde. Lembrei. A gentileza, pastor, de, se possível, não usar o termo homossexualismo e sim homossexualidade, porque homossexualismo é um termo usado quando a homossexualidade era considerada doença e já não é mais, não é considerada desde a década de 90. É verdade. Então, assim, se possível. Mas é isso. Então, estou aberta às perguntas. Sim, então eu vou fazer uma pergunta. Diga, Roberto. Eu estou fazendo a correção, então, querida e dileta reverenda, de homossexualismo para homossexualidade. Entrem no meu site e vejam lá, Teologia Inclusiva, Deus Permite a Homossexualidade, pastorrobertocruvinel.com.br, 14 páginas. E permite, Roberto? Permite, pastor Roberto? Não permite. Na minha concepção, na concepção dos colegas, permite. A visão com relação à Bíblia é diferente. A minha é exegética, a dos colegas é exegética. Com respeito. Olha, pastor. Ele disse que você mudou. Padre Cleodon, ele disse que você mudou. O pastor não é o único aqui, gente. Olha só. Padre Cleodon, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou exegeta e eu posso esfregar meu diploma na cara de quem quiser.
Mas eu não quero prender, eu não preciso, meu rosto está limpo pelo sangue de Cristo, eu não preciso de nada para limpar. Deixa eu te dizer. Vocês sempre me alfinetam. Agora é minha vez de dar aquela minha alfinetada sorrindo. Pessoal, estou sorrindo porque amo meus irmãos e Jesus é bom. Tá certo. Bom, então, assim, de qualquer forma, ele disse que você mudou, Padre Cleudon. Seu pensamento mudou. Mudou? Você não ia fazer pergunta para a reverenda? Depois eu falo. Sim, mas eu não posso deixar passar em branco, eu quero que ela ouça a sua resposta, porque ele te citou, então eu vou partir para a pergunta para ela, mas eu queria... Você fala daqui a pouco. Ok, para eu também não atrasá-la muito. Então, é o seguinte, reverenda, o que digamos, esse segmento que você falou que vocês questionam, né, com relação à devassidão, seria também erotismo, isso muda o conceito dentro de um pensamento cristão, é isso? Então, essa é uma conversa talvez seja muito teológica para o seu público, assim, porque o que o pastor Roberto está chamando de teologia inclusiva é o que está na igreja do outro pastor, que não conseguiu ficar conosco, é uma vertente de igreja inclusiva. Eu trabalho com uma outra proposta de teologia que chama teologia queer. Enfim, que aí tem a ver com os estudos culturais, com os estudos queer que chegaram no Brasil no finalzinho da década de 1980, 1990, que vai tratar dessas questões das identidades, né, que a gente está falando desse rompimento do binarismo. E dentre essas perspectivas, tem uma teóloga específica, já falecida, Marcela Althaus-Ried, a teóloga argentina, e ela fez uma proposta teológica a partir da teologia queer, dos estudos pós-coloniais, para a América Latina, chamada teologia indecente, quando ela vai usar uma categoria de indecência contra a decência. E o que ela está chamando de decência, ela estava fazendo uma crítica ao que a gente chama de teologia da libertação. Então, pelos limites que a teologia da libertação teve. A teologia da libertação é uma teologia que faz uma opção preferencial pelo pobre, devido ao momento histórico no qual ela surgiu, final da década de 60, 70, a momento de emergências ditatoriais na América Latina, um movimento voltado para o pobre, para a opressão, usa muito da pedagogia de Paulo Freire também, para quem conhece mais, Leonardo Boff, que você mencionou, enfim, Gustavo Gutierrez, a gente tem muitos nomes. O Helder Câmara. Claro. Que foi o criador e fundador das comunidades eclesiais de base e que fez um trabalho junto com pastores também, pastor Jonas Rezende, pai da Lídia Bronde. Isso. E a Marcela vai fazer uma crítica a essa perspectiva, no sentido de que o pobre a imagem do pobre era que pobre seria esse? Então teria sido criada uma universalização, a gente chama de um essencialismo da figura do pobre. E aí a teologia feminista da libertação vem colocar o corpo da mulher nessa teologia. E a teologia indecente vem colocar a sexualidade. Então a gente vai acrescentando o que a gente chama de interseccionalidades ao debate. Enfim, eu acho que essa é uma conversa longa, talvez para um... Não, eu gostaria de trazer, porque assim, talvez você não saiba, mas assim, o nosso público aqui, a gente tem vários teólogos aqui que estão participando, a gente tem um público que é muito ligado à USP de São Paulo, e esse público participa das lives, entendeu? Então tem público que gosta. Então, na verdade, sempre é um público bem participativo nesse sentido. Ela está quase indo embora, mas antes eu quero, reverenda, apresentar o reverendo André Dias, o reverendo André Dias, da Igreja Anglicana, e a reverenda, na verdade, está quase saindo, porque ela falou que ela não aguenta ficar até muito tarde, e para ela esse horário já é tarde nos Estados Unidos, reverendo. Mas o assunto aqui é justamente isso. Como o senhor vê esse caminho das igrejas inclusivas crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo? Boa madrugada para nós, né, ED, reverenda Ana, um prazer, Flávio Cleudon, pai Clever, um abraço. Boa noite, bom dia, opa!
Dou as desculpas do reverendo Aldo, que era para ele estar aqui, né? E claro, não poderia deixar de falar da catedral, ouvir aí o discurso, né? O decorrer, a tese do padre Cleudon, que de fato traz um sentido muito amplo do que seríamos cristãos, né? E o Aldo, acho que na catedral, na década de 90, eu até li uma reportagem dele, e ao final ele diz assim: só estou esperando a lei civil abrir para mim para que eu possa dar uma bênção homoafetiva, né? Isso na década de 90. Ou seja, nós anglicanos somos inclusivos e procuramos fazer com que todos se sintam bem, tanto na Catedral Anglicana de São Paulo, como aqui na nossa paróquia anglicana Jesus de Nazaré, aqui na CUPC, a gente faz com que todos se sintam bem, sintam-se acolhidos, sem rotular ninguém. Deus é amor. Você celebra casamento gay? Olha, eu não fiz nenhum ainda, o Aldo já, né? Que, na verdade, sim, ele já fez muitos. Muitos. O meu primeiro seria agora em fevereiro, mas por conta da pandemia decidiram então cancelar, mas eu não vejo problema, né? O Aldo fala uma coisa muito interessante e eu trago também dentro da palavra, né? A Bíblia manda a gente abençoar cavalo, abençoar casa, abençoar plantação, e por que não abençoar duas pessoas que se amam, né? São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, inclusive, que o amor está acima de todas as coisas, inclusive da nossa fé. Se nós tivermos fé e ela for baseada, né, somente na fundamentação e não tivermos amor naquilo que nós vivenciamos, ela é em vão. O amor está acima de tudo. Então a gente vê nessa questão do acolhimento, né, de Deus, amor. É como uma mãe. Uma mãe, quando vai receber o filho que vem falar para ela: olha, eu tenho uma opção sexual diferente, o que a mãe faz? A mãe, ela vai abraçar, vai dizer: eu sou sua mãe, eu te amo, eu quero que você seja feliz. Eu acho que nós, enquanto religiosos, devemos acolher a todos da mesma maneira. Eu quero que você seja feliz. Aqui a gente não nega comunhão para ninguém. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Seria hipocrisia da minha parte dar a comunhão somente para os santos. Vamos fechar a igreja então e vamos embora, né? Vamos interpretar a Bíblia no literal? Vamos então arrancar os olhos, porque a gente vê tanta coisa e deseja. Vamos cortar as nossas mãos, porque é motivo de pecado. É literal da palavra, né? Mas quando nós olhamos para o amor de Jesus, na época de Jesus não tinha gays? Acredito que sim, desculpa até falar gays, né? Mas não tinha homossexualidade? Com certeza. E Jesus falou alguma coisa? Não. Ele amou a todos sem distinção. Então, quando a gente olha para esse sentido, a gente abre, claro, as portas da igreja como uma mãe que acolhe um filho, que abraça e que diz: Jesus é amor, fonte de vida, fonte de graça. E como diz São Paulo, nós estamos sob a graça de Deus e não mais sob o jugo, né? Então vivamos este amor, vivamos esta graça. O altar, reverenda, está à disposição. Venha um dia celebrar comigo, será uma alegria partilharmos do Evangelho, partilharmos a palavra de Deus, vivermos este amor de Jesus, né? O amor que Jesus nos pede de acolher a todos sem distinção. E eu acho que é isso, né, Ivê, que sim, o Aldo sempre prega, e é isso que a gente vivencia a cada dia, a abertura, né, daquele amor de Jesus, e não de apontar. Nós precisamos de igreja mais amor e menos tribunal, muito menos tribunal e muito mais amor dentro daquilo que nós propusemos a viver este amor de Jesus a cada dia. Eu vou despedir da reverenda, mas eu vou pedir a ela que no próximo programa, claro que você vai entrar desde o início, né, para eu ganhar tempo contigo, mas você vai dormir até tarde nesse dia, porque eu quero sua presença até o final, viu? E eu quero também que a gente entre em alguns outros assuntos, né? E a gente falar a respeito dessa questão do amor, como é encarado, a questão do eros, a questão da sensualidade, como isso é visto. Eu nunca fiz um debate falando sobre isso. Quando você começou a falar, e mesmo você depois me explicando essa questão que envolve a teologia da libertação, eu fui formado, né, na minha adolescência dentro da Igreja Católica, muito ligado a padres, ligado à teologia da libertação. Então, por isso conheço bastante. E, assim, eu queria, de qualquer forma, que a gente invocasse um pouco isso, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente também tem um medo de falar a respeito de erotismo, de sexualidade, isso é pecado ou não é? Então vai ficar para a próxima essa, eu vou continuar no debate aqui com eles, né, porque eu quero apertar o pastor Roberto,
com 2 perguntas e causar um enfrentamento novamente aqui com o Cleodon. Então, reverenda, muito obrigado pela sua participação hoje, viu? Aqui, ó, aí dos Estados Unidos tem a Márcia Ritt, que sempre participa do nosso debate. Hoje ela acabou não entrando, mas ela falou que quer estar no debate contigo. Ela está no Arizona, né? O Roberto Accordia se pronunciou. Aqui tem gente da Alemanha, a gente tem gente de Portugal, que foram se manifestando aqui na live. Então, e principalmente os que estão nos Estados Unidos, que querem saber aonde fica as suas celebrações. Eu vou agradecer novamente, então, o convite. Muito prazer ver. A gratidão a todos os participantes, em especial o padre Cleodon, que me acessou primeiramente. Eu faço parte aqui da Metropolitan Community Church, então, aqui a gente tem em vários lugares do país, é só acessar no site MCC Church, e está disponível, e também meu Instagram, @AnisterBH. Gratidão mesmo pela oportunidade, pelo respeito que a gente manteve aqui entre a gente. Isso que é importante. Eu acho que Deus está feliz vendo essa live. Olha, a Márcia Ritt acabou de se expressar aqui, já que eu citei, né? Ela está no Arizona. Ela, inclusive, na posse do Biden, ela fez todo o acompanhamento para mim, pela TV, né? E ela acabou de dizer assim, reverenda maravilhosa. Sou casada, Márcia, brincando. Tá louca! Mas ela também. Olha, um grande beijo para ti, tá? Para sua esposa, para sua família, viu? E eu conto contigo de novo, viu? Abração. Reverendo, o senhor chegou agora, então, e eu quero ainda te questionar a respeito disso. Você acha que a questão da sexualidade, né, ou da homossexualidade, ela não está presente? Voltou, né? Pensei que tivesse ido embora, rapaz. Eu estou esperando aqui, eu estava aqui mocota. Aqui, eu pensei que você tivesse ido embora. Então, reverendo, me diga, você acha que existem essas duas vertentes, essas duas visões? Ou seja, tem como dizer que não vai para o inferno? Olha, Vê, se nós formos analisar, o inferno está cheio de todos os padres, pastores, reverendos e tudo mais, né? Porque se formos no sentido literal da palavra, eu acredito que o amor de Deus, a sua misericórdia, ela se estende muito mais daquilo que nós imaginamos. Eu acho que usamos um jugo muito pesado sobre os nossos irmãos, seja por escolha sexual, seja pelos seus erros, né? A gente tem uma mania de colocar sobre as pessoas um jugo nosso, né? Que Deus vai analisar o outro com os nossos olhos. E quando nós olhamos para Jesus no Evangelho, o olhar de Deus é totalmente misericordioso, totalmente abrangente a acolher a todos. Eu não posso pregar um Deus que condena os seus filhos. Todos são criaturas de Deus, e como que eu tendo meu filho, eu vou querer o pior para ele porque ele fez uma escolha contrária àquela que eu acho que é a melhor, né? Então, seria muito, muito presunçoso da nossa parte, da minha parte em especial, achar que alguém vai ser condenado ao inferno porque simplesmente tem, não é, incutido dentro de si o seu desejo, seja ele homo, hétero, enfim. Então, eu não vejo um Deus que condena ao inferno simplesmente por isso, né? Volto a dizer, venho dizer, né? Sou casado, tenho 4 filhos, um meu, 3 da minha esposa, 21 anos de casado, 7 de reverendo, então tenho a minha família, e em nenhum momento, né, a gente vê um Deus que condena, seja ele pela sexual, mas eu vejo um Deus que é amor, né? Um pai que acolhe a todos. Então, você como reverendo Aldo, foi padre católico antes ou não? Não, minha formação é na Igreja Católica Romana, fui pregador da Renovação Carismática Católica, formado pela Escola Paulo Apóstolo, Escola Teológica de Catequese, porque eu era catequista, Escola Éfata da Diocese lá de Apucarana, no Paraná, sou paranaense, depois fiz Teologia pelos Filhos Misericordiosos da Cruz de Votorantim, sou bacharel em Direito, tenho História, também fiz História de Licenciatura Plena, e conheci o anglicanismo há 11 anos atrás, né? E aí deixei o ramo católico romano e vim, então, para o anglicanismo. Mas chegou a ser ordenado sacerdote ou não? Não.
Somente o sacramento até o matrimônio, o sacramento da ordenança, todos na igreja anglicana, o diaconato e o presbiterato no anglicanismo, né? Não podia, tinha o desejo de ser padre, mas não podia por ter me casado. E aí, no anglicanismo, eu pude unir, né? Tanto o matrimônio quanto o sacerdócio. E 7 anos nós estamos nessa caminhada, falando deste Deus que é amor, desse Deus que nos instrui, desse Deus que ama incondicionalmente, né? O amor ágape. Já que nós vamos falar um dia aí do amor, então viver esse amor ágape é um amor que não aponta o dedo. Aquilo que eu já disse antes, né? Acho que nós, igreja, precisamos ser mais, acolher mais e menos tribunal, né? Mais Deus, mais amor e menos tribunal. O Gé voltou, né? E na verdade ele está aqui no programa hoje. Acho que você acompanhou o programa desde o início, reverendo, porque ele, na verdade, gravou um vídeo que viralizou na internet. E esse vídeo foi em cima de uma agressão policial que aconteceu ao Salvador da Rima, que estava junto com ele, a LMC também. Ele gravou e isso viralizou, e a gente hoje teve como assunto também a agressividade policial, né? Então, a gente vai tocar daqui a pouco, até porque o pastor Roberto falou, eu gostaria de estar falando também sobre isso, né, com ele, né? E ele também revelou aqui no início do programa, né, porque ele também é ator, é cantor, e que ele teve uma formação cristã. Aí ele falou, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada, então eu acho que eu mereço respeito. Né, foi a fala do Gé. Não é isso, Gé? Uhum. Então, a gente vai ouvir aqui também sobre isso já daqui a pouquinho. Eu só queria eu vou deixar toda essa nossa discussão para o próximo, né, a continuidade dele, mas eu preciso ouvir mais um pouquinho, mais uma vez. Pastor Roberto, na verdade, no teu conceito, essa não aceitação, ela seria o caminho, por exemplo, do homossexual, ele não iria para o céu, seria isso? E vê, assim, o fato de ser homossexual, deixa eu explicar direitinho isso. A prática da homossexualidade, no meu entendimento, é pecado. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E não é a homossexualidade. A morte, quando a Bíblia fala morte, a palavra grega lá, thanatos, está falando de morte eterna, afastamento de Deus. Minha preocupação é entender que este pecado seja o pecado por excelência. Entendeu? Não é verdade. Isso não é. O pecado imperdoável não é verdade. Tem pessoas que têm a vida inteira tentação com mulher, outras têm tentação com dinheiro, outras têm tentação com poderes. São as 4 barras que tem que tomar cuidado, né? Barra de saia, barra de ouro, barra de tribunal e São João da Barra. Tem que tomar cuidado com essas 4 barras. A pessoa tem que se afastar. Tem que se afastar, no entendimento. E aqui eu estou respeitando todos os irmãos que estão aqui, inclusive a reverenda aqui. A minha postura sempre eu procuro não diminuir as pessoas, eu tenho muita preocupação com isso, tenho de verdade. Mas a minha convicção religiosa, o salário do pecado é a morte. Para que uma pessoa homossexual tenha salvação, tem que ter mudança de vida, não pode viver na prática do pecado. O padre Cleudon fez algumas citações lá no começo do programa. Por exemplo, existe possibilidade de separação, de divórcio no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Tem. Existe prática de morte no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Também tem. Cada texto tem que ser interpretado corretamente. Eu tenho dificuldade, salvo o melhor, como eu fiz com a Lana Holder, eu fiz isso no seu programa. Eu escrevi, está aqui, está escrito, teologia inclusiva, uma resposta à luz da Bíblia. Há compatibilidade entre cristianismo e homossexualidade? Está no meu site. No seu programa, eu dei na mão da Lana, que é minha amiga, gosto dela, da mulher dela. E disse, se você me convencer, Lana, eu vou defender seu direito. Agora, eu tenho que ser convencido pela palavra. O salário do pecado é a morte. Eu vejo o texto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Pergunta, se alguém na igreja cai no pecado de homossexualidade, tem perdão para ele? Tem. Deus é Deus da segunda chance? Não. Deus é Deus de todas as chances, todas elas.
Então, quando estiver vivo, pode ser salvo. Então, o que acontece? A minha diferença com a igreja inclusiva, talvez o reverendo André, talvez o que ensina o reverendo Aldo, talvez o que ensina a igreja metropolitana, é que, no meu entendimento, a pessoa pode ter a tentação, mas não deve cair nela. Esse é o entendimento que nós, cristãos, pentecostais clássicos, acreditamos. E respeitamos as outras igrejas. Padre Cleodon, queria a sua visão sobre essa questão, né, do céu e inferno com relação ao homossexual, e depois o Kleber, para a gente aí depois encerrar com o assunto junto com o Jé, que já voltou aqui para lá. Por favor, Padre. Eu vou pegar o texto bíblico que o pastor citou. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção se você não tiver a Bíblia. Não pegue só a questão dos efeminados, né? Não pegue só. Vamos pegar o geral aqui, tá? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está escrito. Não sigais enganados, nem fornicários, isso não tem nada a ver com homossexualidade, porque os homens héteros podem ser fornicadores, nem os fornicários, nem os idólatras, nem adúlteros, e o Brasil tá, ó, na igreja católica, na igreja evangélica, olha, o céu, o inferno tá super populado lá, que nem o diabo vai caber dentro. Ainda misericórdia. Vamos continuar, né? Nem os afeminados, nem os homossexuais. Vamos para o versículo 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os ladrões, roubadores, né? Que aqui está, segundo o grego, exploradores, também pode ser isso, herdarão o reino de Deus. Tá escrito. Então, as pessoas pegam esse versículo aí e só se agarram no afeminado, no homossexual. Se você pegar todas as outras palavras, olha, quase ninguém vai para o céu. Quase ninguém vai para o céu. A gente precisa entender o seguinte, o homossexualismo, como a pastora falou, a reverenda falou, até os anos 90 era considerado uma doença. Quando não era doença, era sem vergonhice. Quando não era sem vergonhice, era o espírito do capeta que a pessoa tinha. Esse espírito tinha que ser exorcizado, tinha que tirar o espírito do capeta que estava na pessoa para ela parar de ser gay. Hoje, a ciência tem outra visão. Eu vou pegar a Roberta Close. Roberta Close é uma pessoa, né, que nasceu tanto com pênis quanto com vagina. Tá lá, ela nasceu com pênis e com vagina. Teve que fazer uma escolha. Os médicos olharam para ela, né, e fizeram uma escolha. Ela tem útero. Ela pode ovular, ela pode menstruar. A porcentagem de hormônios femininos nela é muito maior que o masculino. Então, vamos optar em cortar o pênis que ela tem. Vamos optar para deixar ela mulher. Se ela não tivesse útero, se ela tivesse mais testosterona, se ela tivesse muito mais características masculinas, eles iam arrumar uma forma de fechar a vagina dela. Agora, vamos pegar teologicamente. Eu analisei assim, de uma maneira brusca, tá? Usando pouca ciência. Agora, vamos pegar teologicamente. Teologicamente, a Roberta Close nasceu com o pirulito e com a boquinha. E aí? Deus vai levar ela para o céu ou para o inferno? Porque ela nasceu assim. O que Deus vai fazer? Vai jogar no cara e coroa? Ou Deus é injusto? Ah, não. Eu acho que a Roberta Close, como alguns falam de Judas Iscariotes, Roberta Close já nasceu, ela foi criada por Deus já para ir para o inferno.
como os calvinistas aí que são, né, eles gostam de predestinação, já acha que Deus criou algumas pessoas já condenadas, já para ir para o inferno. Que nem Judas. Judas já nasceu para ir para o inferno, na opinião de muita gente. Hoje, o que a ciência fala? A ciência, ela vai dizer que a grande parte que nós temos de homossexuais, não importa o que é, se é LGBTQI+, uma grande parte, né, mas uma grande parte teve um grande problema na criação. Eu falei isso já no programa do EV uma vez. Então, por exemplo, a mulher está grávida. Com 4 semanas, 1 mês, 4 semanas, a mulher começa a dar para o feto, para o nenê, ela começa a dar hormônios para desenvolver o cérebro do nenê. Se for um menininho, ela tem que dar mais testosterona para desenvolver a hipófise do menininho. Se for uma menininha, ela tem que dar mais o progesterona para desenvolver o cérebro de menininha. Só que existem bebezinhos que não aceitam os hormônios da mãe. Eles não aceitam. E por conta disso, o cérebro não é formado de uma forma natural. Não é formado. Agora, e quando a mãe não tem o hormônio para passar? Tem muitos casos que a mãe não tem hormônio para dar para o nenê. O hormônio masculino ou o hormônio feminino. Então, nós podemos ter problema tanto na criança, que ela rejeita o hormônio da mãe, nós podemos ter problema na mãe, que não tem hormônio para dar para o nenê. E aí o cérebro do nenê, que é formado com 4 semanas, ele vai crescer faltando hormônios. Isso é estrutural e só vai repercutir depois que o nenê nasce. Isso daí é uma pesquisa científica que está sendo aprofundada, esclarecida e conhecida em detalhes nos Estados Unidos. Agora, se isso que eu estou falando é verdade, então nós temos aí crianças que já nascem, homossexuais. É aquela criança que tem 3 aninhos, o menininho tem 3 aninhos, mas ele quer usar saia. É aquela criança que tem 5 aninhos, mas quer que chame ele de Vanusa. O menininho quer que chame ele de Vanusa. O menininho quer passar batom. Ele quer deixar o cabelo crescer para fazer Maria Chiquinha. E ele tem só 4 anos. Ninguém ensinou ele a isso. Ele não viu isso em televisão. É da natureza do menininho. Muitos menininhos são assim. Isso não significa que todos os menininhos são. Não significa que todas as menininhas são. Mas existem casos comprovados já pela ciência. Agora, Evê, essas crianças que nascem assim já foram criadas por Deus, predestinadas ao inferno? Eu não consigo acreditar nisso. Esse é o grande problema. Aqui tem gente que colocou um monte de comentário que o padre está virando a casaca, que o padre deve ser gay. Bem, se eu for gay também não é do interesse deles. Eles não têm que se meter na minha vida privada. O tempo todo que eu participo do seu programa, Evê, eu procuro sempre defender aqueles que mais são oprimidos. Eu sou da renovação carismática católica, como o reverendo foi, mas dentro de mim, na minha essência, eu sou da teologia da libertação. Mas eu não sou da teologia da libertação do PT. Eu sou da teologia da libertação do Cristo, porque eu também acredito num Cristo vivo, num Cristo ressuscitado, num Cristo que cura, num Cristo que liberta, num Cristo que batiza no Espírito Santo. Agora, a Igreja Católica e muitos padres falam, muitos bispos falam, que o homossexual ele pode ser salvo se ele viver a castidade. Como é que é isso? É que nem um padre, entendeu? O homossexual, eu vivo a castidade porque é uma opção minha. É minha opção. Eu não vivo a castidade porque eu sou eunuco. Eu não vivo a castidade por... Não, é uma opção minha.
Agora, um homossexual que quer se casar, que quer ter uma família, que quer amar, a igreja tem que obrigar ele a ser casto, porque se ele não for casto, ele vai para o inferno. Isso é uma lavagem cerebral. Eu estou forçando a natureza do ser humano. E dentro da igreja católica não existe isso. Como é que eu vou forçar uma pessoa? Pastor Cruvinel casou. Eu estou falando da igreja católica, só estou citando o nome do pastor. Vamos supor que o pastor fosse católico. Ele se casou. Mas, de repente, está muita briga com a esposa, muita discussão com a esposa, muita falta de respeito, já chegam quase à beira de uma violência, de uma agressão. O pastor vira e fala, eu vou me separar, porque eu vou acabar matando essa mulher vai acabar me matando. Para a igreja católica não pode se separar. Para a igreja católica você tem que amar o tempo todo, você tem que perdoar o tempo todo. Então, o que acontece para a cabeça de alguns da igreja católica? Na cabeça de alguns, presta atenção que isso que eu estou falando é sério. Para muitos da igreja católica, quem está separado vai para o inferno do mesmo jeito que os gays. Mas aí, se você tiver casado, né? Você está casadinho, mas se você chifrar tua mulher e ninguém souber, aí você vai para o céu. Você vai para o céu? Tá cheio de homens casados que dizem que são católicos, apostólicos, romanos, fervorosos, que botam chifres e mais chifres na esposa, mulheres que colocam chifres e mais chifres no marido e depois vão lá na frente do padre como se fosse a mais pura Virgem Maria para comungar. Gente, vamos parar de hipocrisia. É que nem o padre que fica falando que não pode gay, não pode gay, não pode gay, e ele é pedófilo, e ele é gay. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com essa igreja hipócrita. É contra essa igreja hipócrita que Jesus Cristo pregava. Agora. Aliás, eu queria, porque assim, eu não posso também deixar muito mais. Por mim, essa discussão estaria começando, mas a gente não tem condição disso, eu mesmo, né? E eu até prometi falar sobre a Rede Brasil, ainda não falei, eu vou fazer um resumo aqui, vou falar, mas assim, eu preciso dar um andamento aqui, gente, porque assim, senão a gente não vai esgotar esse assunto agora, com certeza, né, e já ficou muito esclarecido.